bem-vindos. Todo mundo que está chegando aqui, sinta-se à vontade. Meu nome é Marcelo, a gente vai fazer a revisão de Direito Civil, vamos falar do artigo 206 e seguinte, prescrição. Hoje está comigo o Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Hoje é a revisão de Direito Civil, porque já foi lido, né, a letra de lei em outro vídeo. A gente sempre, depois de algumas semanas, faz uma revisão do que ficou para trás. Você que está chegando aqui agora, né, e gostou do vídeo aí, né, quer participar, dá um joinha aí, se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Todo dia tem vídeo novo, né? A gente estuda normalmente de segunda a sexta. E também compartilha para outras pessoas aí conhecer o canal e ajudar as pessoas aí que estão nesse rumo aí do concurso público, né? Seja por qualquer cargo que for, a letra de lei serve para qualquer cargo, seja cartório, seja juiz, promotor, procurador, defensor público, né? Advocacia pública. Então, a gente pede aí que quem gostou, segue, compartilha e dá um joinha no vídeo para ajudar o canal a ficar aí mais conhecido. Isso aí, para quem não conhece a gente é um grupo de amigos que presta concurso público, caiu aqui, e resolveu pegar a parte da leitura de lei, que é basicamente o início de tudo, o que mais cai, que todo mundo tinha uma dificuldade em ler, para ler de forma conjunta. E lendo de forma conjunta, a gente se motiva mais, porque conversa um pouco, lógico, o que manda é a lei, a leitura, porque faz perguntas sobre algum instituto que está aparecendo, discute a lei. Então, aquele negócio que era maçante acaba ficando legal. Também está sempre com a gente o Paulo. O Paulo saiu de férias, foi passear com a filha do pastor. Um abraço, pastor. Reza muito para sua filha estar bem, que eu não confio muito no Paulo. Mas, se o senhor confia, não tem problema. A gente aceita. Um abraço, Paulo. Vamos começar, então. Começando por Direito Civil. Lembrando antes que a gente utiliza o material do Eduardo Belisário. Quem quiser saber como que é, pode ver aqui. Ele prescreve, né, os artigos que mais caem através, que já caíram, na realidade, desse roxinho. Depois ele coloca o comentário de prova, coloca os atenções, coloca súmulas, etc. Entra lá no perfil dele, Eduardo Belisário, segue. Entra também no perfil do Carlos, advogado.carlos Maurício, é isso? No Instagram, eu não lembro se é ADV Carlos Maurício. Acho que é ADV Carlos Maurício no Instagram. Segue ele também. Marcelo também aí, né, Marcelo? Sim, segue o nosso Instagram, @sapiens.cmp no Instagram. Sempre tem dica legal lá, tem tudo para concurso, provas abertas, as dicas do que está caindo. E a gente está usando o material do MEG, só não está aqui porque está o CPF de um colega nosso. O pastor deu de presente para o Paulo como dote de casamento. E a gente utiliza na revisão, e apenas na revisão, esse VAD-MEG para o ENAM, para pegar só os artigos que eles acharam, né, que no estudo deles, que tem maior probabilidade de cair. A gente faz a leitura inteira, 3 semanas a gente vai lendo, vai fazendo a leitura conforme o nosso cronograma, e depois da terceira semana, quarta semana, revisão. E a revisão é dessa forma. A gente vai deixar o material do Belisário mesmo, só que vai lendo os artigos que eles falaram. Começa com o artigo 206. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinado a consumo no próprio estabelecimento para pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele, contado o prazo. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza. B. Quanto aos demais seguros, a ciência do fato gerador da pretensão. Então, 1 ano. 1 ano. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres, a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado para o segurado, no caso seguro de responsabilidade civil,
a data em que é citado para responder a indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data em que se indeniza, e quanto aos demais segurados, da ciência da pretensão. Súmula 229 STJ. O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo da prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Então, o prazo ele está em processo, a suspensão é uma pausa, a interrupção ele volta do início. Súmula 278, STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Isso é muito importante. O termo inicial da prescrição na ação de indenização, é a data em que o segurado teve a ciência inequívoca da incapacidade laboral. Isso é importante porque aqui a gente está utilizando qual teoria? Explica, Carlos, por favor. Então, nós temos duas teorias, a teoria da acionata objetiva, se eu não me engano, está no artigo 180 do Código Civil, que quando alguém comete um ilícito, né, automaticamente o prazo prescricional já começa a correr dali. Essa teoria da acionata objetiva, e tem a teoria da acionata subjetiva. Né? A subjetiva é a que a súmula 278 do STJ está utilizando, que é a situação em que a pessoa tem ciência que o ilícito foi, que aquela situação do ilícito, né, prejudicou ela, e ela teve ciência naquele momento que ela não vai ser, que ela foi prejudicada, ou que ela não vai ser indenizada, enfim. Então, assim, ela tem que ter ciência. Ela não tem que ter ciência, que é a padrão do Código Civil. Na acionata subjetiva, ela tem que ter realmente ciência que ela foi lesada em determinado momento e não sabia, né? Porque senão a pessoa fica à revelia, né? A revelia do direito dela de requerer, né, a indenização pelo dano que foi provocado contra ela. Então, vamos lá, continuando. 3. A pretensão dos tabeliões, auxiliares de justiça, serventuários judiciários, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 4. A pretensão contra peritos pela avaliação dos bens que entrarem para a formação de capital de sociedade anônima, contada a publicação da ata de assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra sócios ou acionistas litigantes, contado do prazo de publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, para haver as pretensões alimentares, a partir da data em que se vencerem. É o único de 2 anos para ver as pretensões alimentares. Lembrando que até haver a quebra do pátrio poder, não corre o prazo prescricional. Nesse caso, ele não começa a correr. Normalmente, a prescrição não corre para os menores incapazes, os absolutamente incapazes. Os relativamente, o prazo já começa a andar, prescricional. Mas nesse caso é uma exceção, porque aqui não está falando de idade, está falando de pátrio poder. Então, enquanto tem o pátrio poder, tem o dever de prestação alimentar. Não corre, desculpa, não é que tem dever de prestação alimentar, isso que eu ia dizer. Não corre o prazo prescricional. Mas é 2 anos nesse caso, é o único prazo de 2 anos. Guarda ele que vai ajudar demais. Agora, 3 anos. 3 anos, parágrafo 3º, 3 anos. A pretensão relativa a aluguéis de prédio urbano rústico. 2. A pretensão de receber prestações vencidas de renda temporária ou vitalícia. Inciso 3º. A pretensão de haver juros, dividendos ou qualquer prestações acessórias pagáveis em período não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4º, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa, 3 anos. Inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Reparação civil, 3 anos. Agora, inciso 6º. 6º, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7º,
a pretensão contra pessoas em seguida indicada por violação de lei ou do estatuto, contado prazo. Para fundadores da publicação do ato constitutivo da sociedade anônima. B, para os administradores ou fiscais de apresentação, os sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. 8, a pretensão de haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvada a disposição em lei especial. Então, a pretensão de haver o pagamento do título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições por lei especial. 9, a pretensão do beneficiário contra o segurador e o terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Parágrafo 4º, em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data de aprovação das contas. 4 anos tutela, é a única de 4 anos. 5, a pretensão da cobrança de dívida líquidas constantes de instrumento público ou particular. Dívida líquida, instrumento público ou particular. Inciso 2, a pretensão dos profissionais liberal em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão do serviço, da cessação do respectivo contrato ou mandato. 3, volta aqui. A pretensão dos profissionais liberais gerais, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão do serviço, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Cuidado, se for um honorário advocatício ad êxito, é do êxito, é exceção. Inciso 3º, a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo, 5 anos. 206A, a prescrição intercorrente. Prestação intercorrente, o que seria, Carlos? A prescrição intercorrente é aquela que ela ocorre no andamento da pretensão, né? O andamento do curso do processo, né? Isso, o andamento do curso do processo, ela ocorre. Por algum motivo, ela vai ocorrer. Às vezes por falta de... às vezes por inércia da parte, às vezes por não cumprimento de alguma diligência específica, aí o prazo vai ficar ali, né? Correndo ali. Então, assim, é muito comum as pessoas deixarem o processo parado, né? E em algum determinado momento ali, eles não manifestam alguma situação do processo, o processo vai ficar ali parado, vai ficando parado, aí a prescrição vai correndo, né? Então, assim, existem vários casos, aí cada caso é um Ela caso. dá especialmente na execução, né? Isso. Porque você tem o título já para cobrar, e daí o processo não vai ficar indefinido. Exatamente. Então, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observada a causa de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição prevista nesse Código e observado o disposto no artigo 221 do Código de Processo Civil. 207, decadência, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Aqui a gente é obrigado a fazer um esclarecimento. Por que existe prescrição e por que existe decadência? Por que não é tudo prescrição e decadência? Porque não é o mesmo direito. Não é o mesmo direito. O direito que morre pela prescrição é a pretensão. Eu tenho a pretensão ela nasce com a violação do direito. Então, eu faço um contrato e falo que o Carlos precisa me pagar todo dia 10 mil reais em troca de um aluguel de uma casa. Passa o mês inteiro, dia 10 ele paga. Veja, o direito não está incomodando a sociedade, não teve o rompimento da paz social. Passa mais um mês, ele pagou. Passa mais um mês, ele não pagou. Então, aí nasce o prazo da prescrição, aí nasce a pretensão. E com a pretensão, ela morre pela prescrição. Já a decadência,
ela é um direito que já nasce ameaçando, ela já nasce tirando a parte social. A decadência, ela não precisa da quebra de uma prestação, ela já nasce com esse potencial de violação. Então, ou ela vai, é o direito potestativo, ou ele vai ser indefinido e não tem prazo decadencial, por exemplo, o direito de você se divorciar, ou ele vai ter um prazo decadencial. E vai ser de quando? Vai ser quando houver nascido aquilo. Então, o pai de excluir o filho por indignidade é um prazo decadencial. Ele tem um prazo decadencial a partir da violação. Sabendo isso, fica fácil definir o que é um e o que é outro. Artigo 208. Aplica-se a decadência o disposto artigo 195 e 198, inciso 1. Você tem a lei fácil, Carlos? Ô, Marcelo, 208 não está na lista, não. Não tá? Não. É 206A, 207, 211. 211, então, desculpa, vamos lá. Se a decadência for convencional, ou seja, ela não é legal, não é lei que traz, é uma convenção entre as partes, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. A decadência convencional, o juiz não age de ofício. Agora a gente vai para o 215. A escritura pública lavada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Ela faz prova não do que está legado, mas do ato em si, né? A prova é sobre o documento. O que está legado ali não é uma presunção relativa. Parágrafo 1º. Salvo quando exigido por lei ou outros requisitos, a escritura deve conter 1. Data e local de realização. 2. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e, quando hajam comparecido o ato por si, como representantes, interveniente ou testemunha. 3. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência das partes e demais comparecentes com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação. 4. Manifestação clara de vontade das partes e dos intervenientes. 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerente à legitimidade do ato. 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram. 7. Assinatura das partes e demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrado o ato. Parágrafo 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. Parágrafo 3º. A escritura será redigida em língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma que se expressa, quer dizer, são dois requisitos. O compareceu não sabe língua nacional e o tabelião não entende a outra língua. Deve comparecer tradutor juramentado para servir de intérprete ou, não havendo na localidade outra pessoa capaz que a juiz do tabelião tenha idoneidade e conhecimento bastante. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e ateste sua identidade. Agora a gente vai para o 228. Não podem ser admitidos como testemunha, não podem, os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, o cônjuge, ascendente, descendente, colaterais até terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo 1º. Para a prova de fatos que só ele conheça, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. É uma exceção. Quando o fato só for conhecido por essas pessoas, o cônjuge, ascendente, descendente, colateral até terceiro grau, o interessado no litígio, o juiz pode admitir o depoimento da pessoa a que se refere o artigo. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Agora a gente vai para o 251.
251 é o próximo artigo. Praticado pelo devedor o ato a cujo a abstenção se obriga, aqui a gente está falando da obrigação de não fazer. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obriga, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado perdas e danos. 257. Tem um parágrafo, parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. São 3 obrigações: fazer, não fazer e dar. Na obrigação de dar, você tem o bem feito e tem que dar ele. Então, você tem seu carro, você transfere, ocorre a tradição do carro para fechar o negócio. A obrigação de fazer, você não tem o bem realizado, mas você tem a capacidade de fazer. Então, você compra uma cadeira personalizada, ele faz a cadeira e depois te dá. Capítulo 5, das obrigações divisíveis e indivisíveis. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, este presume-se dividido em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Daí tem o concurso partes fiunt, princípio pelo qual as partes satisfazem pelo concurso, conservando-se independentes as obrigações de cada uma. Haverá o rateio entre credores e devedores daquilo que será adimplido ou recebido, que é exatamente esse 257. 257 é o concurso partes fiunt. Artigo 258, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não sucessível de divisão. Eu não consigo dividir, mas por qual motivo? Por sua natureza, um cavalo, não dá para cortar no meio. Por motivo de ordem econômica, um diamante gigante, ele tem um valor. Se eu quebrar em vários pedacinhos, o valor dele diminui muito. Ou, dada a razão determinante do negócio jurídico, as partes não querem que o negócio seja divisível. Então, o negócio jurídico tornou o bem indivisível. Artigo 259. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, ou seja, o bem é indivisível, cada parte é obrigada pela parte toda. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos co-obrigados. Agora a gente vai para o 267. A gente está falando da solidariedade ativa. Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Quando a solidariedade ativa dos credores, todos podem exigir do devedor a prestação por inteiro. 275. Aí vai ser da solidariedade passiva agora. Passiva. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade, a propositura de ação pelo credor contra um ou algum dos devedores. Artigo 276, é o último. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiro, nenhum desses será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Voltando, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiro, nenhum desses será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Tem aqui, eu estava vendo um informativo de 2025, informativo 836 do STJ, ele fala algo que é bem interessante, eu vou ler para vocês só a ementa. O termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso, sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral da vítima. Não era isso que eu queria falar, não. É aqui, ó, contratos. Voltando, então, informativo comentado, 836 do STJ. O patrimônio herdado por representação
Jamais. Então, ó, o patrimônio herdado por representação é no caso quando a pessoa está pré-morta, você representa, seu pai faleceu, ele não herda, você herda no lugar dele a herança do avô. Então, o patrimônio herdado por representação jamais integra o patrimônio do descendente pré-morto e, por isso, não pode ser alcançado para o pagamento da sua dívida. É isso por hoje. Carlos, quer falar alguma coisa? Deixar um É recado? isso, Uma pessoal. palavra de incentivo? Até o próximo vídeo aí. E vamos juntos aí nessa caminhada. Muito obrigado a todos.